E agora, para encerrar essa fase das palestras, vou chamar aqui para falar de mudanças climáticas e o gatilho amazônico, o Paulo. Só que nesse caso eu vou falar o sobrenome dele. É Paulo Noves, que é meu caríssimo, sinto irmão e amigo. Um visionário também de toda essa questão, dessa preocupação, essa devoção a fazer as coisas diferentes do que toda a nossa história nos permitiu. Muito obrigado, Ismael. Muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. É uma imensa alegria nós podermos comungar de ideais que são eternos no tempo. Eternos. Ideais que, por vezes, nós podemos nos sentir solitários, falando numa sociedade que não entende mais o significado de uma palavra, que é o amor. E para começar essa conversa, eu apreciei muito escutar nossos colegas indígenas falando de voz, sem o apoio visual aqui dos nossos slides, as suas vivências, nas várias áreas que atuam. Mas ainda assim eu vou usar algumas imagens com as quais eu quero tratar do que eu considero o mais importante nessa história que hoje nós vivemos, hoje ainda é presente. Hoje é o passado de um futuro que nós acabamos de olhar aqui nas apresentações da Luciana, da Beatriz e Aurora, que é um futuro muito difícil. Mas nós estamos no passado daquele futuro. E nesse passado, que é hoje, nós precisamos descobrir como comunicar com os nossos pares da urgência. Então, deixa eu mostrar a primeira figura, que é aqui. Por vezes as pessoas podem achar que a água é infinita e que o ar é infinito. E o que a gente faz para o ar e para a água não faz para ninguém, porque é tão grande. Mas essa ilustração mostra, se nós pegarmos toda a água do planeta e reduzirmos numa esfera, e se nós pegarmos todo o ar que nós respiramos e reduzirmos numa esfera, essa é a relação entre esses dois elementos e o planeta. Então, a mensagem que esta figura fala para mim é: cada suspiro que nós damos, nós repartimos o ar com todas as demais pessoas do planeta e todos os animais e tudo que é vivo. Então, tudo que nós fazemos para o ar e para a água, nós fazemos para todos os seres vivos do planeta Terra. Essa é a nossa responsabilidade como membros dessa comunidade, a Terra. E eu queria começar contando uma história. A história das mudanças climáticas que terminaram com a espécie humana na Terra. Essa é uma história de ficção, mas ela é uma ficção... essa fotografia desse sapinho é de um estudo da FAPESP, feito na Mata Atlântica, no Espírito Santo, São Paulo, por ali, Espírito Santo, em que, depois de uma seca de 2 anos, os sapos de terra firme começaram a buscar água nos baixios, onde havia ainda alguma água. Nesses baixios existem umas bactérias que são venenosas para os sapos de terra firme. E os sapos de terra firme começaram a morrer aos milhares, aos bilhões. Bom, os cientistas, por que a mortandade desses sapos? O fato é que os sapos comem os pernilongos, que transmitem a febre amarela. E a febre amarela eventualmente mata os seres humanos. Então,
O moral da história é que uma simples seca multianual, numa região de outra forma chuvosa, já impactou na capacidade de vida dos anfíbios e, com isso, um desequilíbrio no sistema ecológico que acarreta uma morte sem esperança para os demais seres vivos, como nós, que não temos defesas para essas moléstias que, de outra forma, estão controladas dentro da própria floresta. E aí eu vou, se vocês me permitem, entrar um pouquinho nessa questão do clima. Fala-se muita coisa, se fala tanta bobagem, e eu queria diferenciar aqui a diferença entre quando a gente tem inverno e verão, primavera, a gente tem oscilações que ocorrem dentro de um regime. Quando a gente tem uma força externa que remove esse nosso círculo imaginário aqui para um outro regime, muda a frequência e a ocorrência do que a gente chama, neste regime, de eventos extremos. Então, existe uma diferença entre variabilidade do clima e mudança do clima. A floresta amazônica, que é o tópico da nossa conversa hoje, ela é um elemento estabilizador do clima, que faz com que as oscilações fiquem contidas dentro de uma média e de uma variabilidade. Então, quando a gente muda desse sistema, o que acontece é que passam a acontecer mais eventos extremos. Então, daqui é uma computação da UNEP, da ONU, da ocorrência de eventos extremos na Terra, número de furacões, de terremotos. Aqui o primeiro furacão no Atlântico Sul, Catarina, em 2004. E essa é uma série de aumento de temperatura no Brasil. Então, isso que nós estamos experimentando aqui são um indicador de que o sistema está rebelde, ou ele está apresentando eventos climáticos cada vez mais extremos. E como é que se dá isso? Vamos mergulhar um pouquinho na física da atmosfera. Aqui está o Sol irradia a luz. Essa luz, a atmosfera está representada aqui, olha, a luz do Sol é transparente, a atmosfera é transparente para a luz do Sol. Ela que dá o azul do céu, e parte dela é refletida embora para o espaço. Essa luz do Sol aquece a superfície, e a superfície também emite radiação. Só que é uma radiação de onda mais longa, então ela fica opaca, que ela fica retida na atmosfera. Por que ele chama efeito estufa? Ele chama efeito estufa em analogia a uma casa de estufa, que é uma casa com vidro, que é iluminada com a luz do sol, ela aquece o interior, mas esse calor não sai todo ele, parte dele fica retido, tanto que dentro de uma casa de estufa é mais quente. Então, esse mesmo efeito ocorre aqui na Terra. E você fala, por que se criminaliza o efeito estufa? Sem o efeito estufa, nós não estaríamos aqui conversando. A Terra tem essa temperatura porque parte da energia do Sol fica retida aqui, como num cobertor. O que ocorre é que nós, através da queima das florestas, dos vegetais, a agricultura, os gases de efeito estufa, que são principalmente os petróleo, né, os combustíveis fósseis que estavam armazenados no leito, no manto, e que são liberados para a atmosfera, então esses são o principal fator do aumento desse efeito de isolamento aqui. Então, essa radiação da Terra, que iria embora em parte, ela é retida e com isso aumenta a temperatura. Então, toda a história sobre mudanças climáticas e o foco no carbono está devido a isso. Mas quando a gente fala do carbono, a gente perde parte
da conversa. Como uma história, alguém outro dia falou, vocês já ouviram falar daquele navio chamado Titanic? E a história é assim, o navio vinha, bateu num iceberg e o iceberg não afundou. É verdade, mas essa não é a história. A história é o drama associado com o afundamento do navio. Então, quando a gente reduz a questão das mudanças climáticas ao carbono, o carbono é indiscutivelmente importante para nós podermos controlar, mas nós não estamos vendo a vida, a microvida, os ciclos que estão dentro das florestas. E aqui é só um exemplo, um slide que mostra, o caso é 8 bilhões de toneladas de carbono, é o que a gente emite. Anualmente já deve ser mais do que isso, esse slide já tem algum tempo. 36 bilhões. Então, está aqui a doutora Gatti, que está me corrigindo. Está desatualizado isso daqui. 36 bilhões de CO2 é o conjunto do que nós estamos colocando naquela cobertor adicional que nós estamos fazendo. É muito grave. Por que é muito grave? Eu vou mostrar em seguida. Então, os cenários do IPCC, eles mostram essas curvas. Isso daqui foi também um pouco antigo, era qual era o aquecimento que se obteria se houvessem ações, no sentido de que a Terra não ficasse mais aquecida do que 1,5 graus. E não vou entrar no ponto, porque 1,5 graus, não 2, não 3, mas o problema não é o aquecimento. O problema está aqui. É que isso aqui é uma curva de atividade fotossintética. Então, no frio, as plantas fazem pouco fotossíntese, aumenta a taxa de fotossíntese com essa range de temperatura, mas a temperatura continuar crescendo, e todos já viram isso, a planta morre por estresse térmico. Ela falece. E quando as plantas morrem, muitas coisas ocorrem. E é isso que nós vamos olhar aqui. E eu queria trazer, então, antes de falar lá do cenário de mudanças climáticas, essa questão de que não é percebida, em grande parte, de que as florestas, o meio de interiorizar, a Luciana mencionou isso, né? A interiorização do vapor d'água que vem dos oceanos, ele ocorre porque as florestas criam um mecanismo aqui de reevaporação e interiorizam a chuva no continente. Essa é uma figura do Antônio Nobre, outro irmão nosso, de que mostra esquematicamente como se dá a chuva sobre a Amazônia, que aliás é um espetáculo, porque o ar atmosférico sobre a Amazônia é tão limpo quanto numa sala cirúrgica de pó. E aí a nossa dúvida antes do LBA e antes de conversar com os nossos colegas, os povos tradicionais, indígenas, era um mistério como é que fazia, porque a gente tinha o conceito, e temos, de que para chover você precisa ter um núcleo de condensação e o vapor d'água condensa em torno desse núcleo. Mas se a atmosfera é limpa e inclusive mais fria devido ao do que no oceano, como chovia? Daí o LBA descobriu os VOCs, acho que você esteve envolvida nisso, né, Luciana? Na descoberta disso. O pessoal do LBA esteve envolvido nisso e que esses compostos orgânicos voláteis, os cheiros da floresta, eles eram atores que formavam a chuva, a gota de chuva. E aí eu vou contar outra história. O meu irmão Antônio foi conversar com o Davi Copenau e falou para ele, nós descobrimos como faz para chover. E contou. Aí ele falou para o meu irmão, só agora vocês descobriram isso? Aí o Antônio ficou assim conformado. Como assim só agora? Nós descobrimos isso. O nosso povo já sabe disso milenarmente. E como vocês sabem disso? Depois de uma longa conversa, ele falou, foram os espíritos da floresta que nos contaram e nós não esquecemos. Então, isso exemplifica para mim como o saber sobre os processos, eles estão nas comunidades tradicionais não acessíveis para a ciência que chegou com aqueles portugueses mal cheirosos em 1500, e que se diziam civilizados, né? Bom, vamos em frente. Essa é uma figura da Nature, em fevereiro do ano passado, mostrando as áreas desmatadas. Já foi bem tratado sobre isso. E daí eu queria dizer que nós fizemos um experimento numérico.
que é esse experimento numérico? É o seguinte, é um código matemático, são equações que a gente resolve essas equações de movimento, lá, termodinâmica, etc., num computador. E essas equações simulam o vento, simulam a temperatura, simulam a chuva, as nuvens. E nós fizemos a seguinte pergunta: o que aconteceria se nós fizéssemos uma remoção completa, sim, da vegetação do Amazonas para a savana? Esse é um artigo que nós fizemos em 2009. E aí o que nós descobrimos é que a Amazônia ficaria bem mais quente e o Oceano Pacífico também ficaria mais quente. E choveria bem menos aqui, mas choveria mais no Oceano Pacífico. E isso é um fenômeno chamado, um fortalecimento de um fenômeno chamado El Niño. Não sei se vocês já, ou certamente ouviram falar na mídia, que é o aquecimento do Pacífico e movimento subsidente descendente sobre a América, causando secas na Amazônia, no Nordeste do Brasil. Ocorre que o fenômeno El Niño, ele tem a atuação mundial. Então, o que nós descobrimos não, porque não viemos conversar antes, mas o que os nossos modelos nos mostrou na época era de que a presença da floresta amazônica, ela funcionava como um marca-passo para a variabilidade do clima mundial. Então, o clima é do jeito que ele é porque existem as florestas tropicais, não só a Amazônia, o Congo, também na Indonésia, que regulam o clima. E essa é só o jeito que a gente faz essas coisas, é um gráfico de movimento vertical, as setas para baixo aqui, e aqui diminuição da precipitação. Então, daqui na linguagem da ciência, quando nós mostramos uma figura como essa, os revisores das revistas falam, pode publicar. Então, a floresta, ela conversa com os oceanos. Isso é uma coisa que me intriga muito no meu meio, quando eu converso com os oceanógrafos e falo que a floresta conversa com os oceanos, é absolutamente conversa de louco. Ninguém compreende. Então, eu gostaria muito de poder me interiorizar, como o Antônio, nosso irmão, já o fez no passado, inúmeras vezes, estar junto com vocês no vosso meio. E agora, o nosso mais recente estudo. Nós pegamos nosso próprio modelo e somamos o que a Beatriz mencionou, do efeito combinado das mudanças climáticas e do desflorestamento. Então, aqui seria só o efeito do que aconteceria na precipitação, amarelo aqui é redução, não está dando para ver os números aqui, é 10%, 30%, 70%, vermelho aqui acima de 90%. Então, só pelas mudanças climáticas, no nosso modelo mostraria que essa região Nordeste e o Nordeste da Amazônia ficaria mais seca e mais quente. E aqui também, me desculpe, aqui são 4 graus, até 4 graus aqui. Mas quando nós juntamos o efeito da remoção da floresta e as mudanças climáticas, o que nós obtemos é uma sequidão que ultrapassa 90% de redução do total de chuva em relação ao presente, 70% em quase toda essa região da Amazônia, o centro-oeste aqui, 50%, e 20% a 30% no centro-oeste e sudeste, e o aumento de temperatura aqui que ultrapassa os 11 graus até 14 graus Celsius. Então, olha que vocês olham essas duas figuras, a possibilidade de vida muda completamente. Então, a floresta, ela tem um efeito marcante no fato de nós termos agricultura aqui no centro-oeste e no sudeste. Caso contrário, aqui seria uma região de seca, que são os rios voadores. O Antônio Nobre trata disso com muita... E temperatura. Então, é para dizer que quando isso acontece, o efeito não é só local. Quando aumenta a temperatura, outros fenômenos se desenvolvem que se retroalimentam e causam esse tipo de estresse. Daqui é uma figura do professor Hockstrom. Devido ao fato de que nós estamos aumentando a concentração desses gases de efeito estufa de uma maneira exponencial, sobrepesca, degradação
da Terra e a perda de biodiversidade, nós estamos chegando dentro de um período, isso aqui é uma figura que ele mostrou em 2011, ele previa aqui para 2010, 2020, de quebra da capacidade de sustentação da vida no planeta Terra. Então, quando nós fazemos ações hoje, nesse passado, hoje, o passado desse futuro aqui, que é um futuro que nós não conseguimos imaginar em termos de terribilidade. Nós falamos o que nós podemos fazer para comunicar a urgência do que nós estamos antevendo. E não adianta falar uma língua que as demais pessoas não entendem. Os senhores, as senhoras e os senhores devem sentir isso quando falam nas suas línguas nativas, comigo, com qualquer pessoa. Nós não compreendemos. Mesmo quando as senhoras e os senhores falam dos entes da floresta, dos espíritos da floresta, nós não compreendemos isso mais. Então, como agir, como achar uma linguagem, um anticorpo que permita comunicar para o restante do planeta a urgência da manutenção. E aí eu volto, não se trata do carbono nos troncos das florestas, é a manutenção da história e da cultura e da vida que está nas florestas. E eu vou citar mais uma vez meu irmão Antônio, que me disse uma vez, incinerar uma floresta é queimar uma biblioteca cujos livros não foram lidos. Então, esta é a nossa responsabilidade. Como comunicar aos nossos semelhantes que nós estamos incinerando uma floresta, uma biblioteca, que contém os segredos da vida? E aí é que, aqui volta nessa questão reducionista, mas quando a floresta se vai, quando a capacidade de manutenção da vida da floresta se vai, outros processos tomam lugar, como, por exemplo, o derretimento do permafrost. São solos gelados da Sibéria, que tem lá um gás congelado chamado metano. O metano é 20 vezes mais potente para manter a temperatura do que o carbono, embora tenha uma vida mais curta. Aquilo é uma catástrofe anunciada. As florestas, por outro lado, elas reduzem os efeitos extremos. Elas estabilizam o clima. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí eu vou usar uma figura do professor Otto Scharmer, do MIT, em que nós precisamos sair deste esquema egocêntrico, onde esse daqui é o homem branco, chamado civilizado. Essa é a nossa cultura europeia ocidental, onde os animais, a mulher, os demais seres viventes, eles estão todos sob a vontade e o desígnio do homem. Para um sistema ecocêntrico, onde todos os seres viventes têm igual direito à vida e têm igual voz à vida. E pode se manifestar as suas opiniões, os seus saberes e comunicar entre eles o saber que nos permitiu estar aqui hoje, conversando. E aí, se nós fizermos isso, eu tenho certeza que lá no futuro, todos os seres vivos que existirem, eles nos dirão: muito obrigado. Assim que ele disse para mim. Bom, Paulo, muito obrigado. Essas palavras são muito tocantes, profundas, como Paulo é. E estamos aí, todos
irmanados nessa grande luta que sempre foi de vocês. Agora nós gostaríamos simplesmente de nos juntar, trazendo nossas ferramentas, para buscar soluções para todos esses potenciais, terríveis problemas, mas também muitas oportunidades que existem numa crise, num momento de ruptura próximo, onde as consciências conseguem ser tocadas, as pessoas conseguem refletir. Veja os europeus agora, que também colocaram aqui, sofrendo do calor comum, outras horas com furacões e nevascas, o pessoal do hemisfério norte. E nós também com secas cada vez mais frequentes, mudanças de estações. Então, é um momento que, apesar de muito dramático, é um momento de muita oportunidade. E é isso que a gente tem que aproveitar nesse contexto.